que o tempo chegou e partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Os barcos deixados na praia, entre eles o meu deve estar. Era o barco dos sonhos que eu tinha, mas eu nunca deixei de sonhar. Talvez enfrentei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo remava Senhor, no silêncio desse dia que amanheceu, Jesus a remar. De repente me envolve uma luz e eu entrego meu leme a Jesus. É preciso Senhor, no silêncio desse dia que amanheceu, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso, prudente, ver as aparências dos seus filhos como o Senhor mesmo vê, e assim não verei senão o bem de cada um. Cerra meus ouvidos toda calúnia, guarda minha língua toda maldade, que eu seja tão bondoso e alegre que todos se aproximem de mim, sinta a tua presença. Revista-me da tua beleza, Senhor, que no decurso desse dia eu te revelo a todos. Bom dia a todos. No último vídeo que eu gravei, uma senhora perguntou meu nome. Eu não, no meu celular eu não vejo que eles me tiraram da página de notificação. Não sei o porquê, qual é o motivo, mas me tiraram. Mas a minha esposa viu. O canal é São José MJG. Então o MJG é o meu nome, Manuel José Gomes. Eu sou sergipano, mas eu estou falando aqui de Angélica, Mato Grosso do Sul, onde morei muito mais do que Sergipe, né? Estou aqui desde o dia 1º de janeiro de 1971. Ok? Então, desejo para todos um ótimo dia. The Bluetooth Antes mesmo device de is começar, ready to pair. porque Music play mode. nós precisamos de estímulos, né? O texto que eu vou levar, nós vamos refletir hoje, vai ser Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8. Cura do paralítico. Jesus entrou numa barca e atravessou para outra margem do lago. E saiu a uma cidade. Eis que levaram a ele um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. E então algum doutor da lei dizia consigo: ele blasfêmia. Conhecendo-lhe o pensamento, Jesus disse: por que vocês pensam coisas má em seu coração? De fato, que é mais fácil dizer seus pecados estão perdoados ou dizer levanta e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. E disse então ao paralítico: levanta, pega a sua maca e vai para casa. E ele levantou e foi para casa. Vendo isto, a multidão ficaram com muito medo e glorificava a Deus por ter dado todo a poder a pessoa tão grande autoridade.
para ter dado tão grande autoridade a uma pessoa. Eu não pretendo me estender muito, como já falei, o texto é Mateus, o capítulo 9, versículo de 1 a 8, a 9. Então, porque Jesus é, né? Jesus é. Às vezes nós vamos nos referir a Jesus ou a Maria, nós falamos, era assim, não, não era, é. Jesus tem autoridade para perdoar pecado, tanto tem que até hoje a igreja faz uso desse sacramento ao nosso benefício, né? Não é a benefício da igreja, é ao nosso. Então, porque foi passado dele para os apóstolos, e os apóstolos foi passando, então até hoje é passado, né? Como vocês sabem, os bispos são apóstolos, né? É uma árvore genealógica. Quando um bispo é ordenado, ele tem que descobrir de qual apóstolo ele está sucedendo. Como o Papa, como Leão XIV, né? Santo Padre Leão XIV, ele não está sucedendo o Papa Francisco, ele está sucedendo a Pedro. E assim são os bispos. Ele tem que descobrir qual é o apóstolo que ele sucede, né? E aí ele reveste o padre de poder, e por isso o padre perdoa os seus pecados? Não. Ele absolve seus pecados em nome de Jesus. Quem me perdoa é Jesus, certo? O bispo só pode ouvir confissão e dar absolvição porque é padre. O Papa só pode ouvir porque é padre. Se ele não fosse padre... mas já teve Papa que não foi padre. Nós já tivemos Papa que foi um monge. Nós já tivemos Papa que era hereditário, era herdado de pai para filho, que nunca foram padre. Então esse não podia perdoar pecado, gente. Mas as pessoas pensam que a igreja não evolui. A igreja evolui, tá? Mas vamos aqui ficar no texto de que Jesus sai de um lugar, entra numa barca, e quando ele chega numa cidade, trazem para ele um paralítico que fazia desde a infância que era paralítico. Aí ele diz para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Um doutor da lei que está ali perto murmura, ele não fala, ele murmura, né? E Jesus escuta. Diz: esse homem blasfêmia. Jesus diz: por que você pensa mal? O que é melhor dizer para o paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? E virou para o paralítico e disse: levante, pegue sua maca e vá para a sua casa. Pela fé dele, não, pela fé do grupo que levou ele, porque o doente geralmente não tem fé, né? Mas, gente, é isso. Nós temos que estar centrados na palavra de Deus. Nós temos que estar confiante, porque ele me mandou fazer isso, porque senão a gente tem hora que a gente tem assombração igual a todo mundo, você fica com medo. Você não vai fazer mais isso não está dando resultado. Mas Jesus diz: planta que outro escolhe. Então nossa função é semear, mas nós já queremos colher. Nossa função é semear, não é colher. Jesus ainda cura hoje? É claro que cura. Só que na medida que a ciência avançou, a própria igreja, né, para não ficar se envolvendo nos poderes dos outros, a igreja se limita ao seu poder. Ao poder da palavra de Deus, ao poder dos dogmas, das coisas que é de Deus. Mas quando os médicos não curam, somente assim, ou uma pessoa que está no lugar e ele tem fé, ou outra pessoa reza por ele, mesmo sem experiência, cura sim, cura. Mas se você, alguém diz: você está curado. Não. Primeiro,
Para você saber que você está doente, você tem que ir no médico. E para dizer que houve uma cura, que é um milagre, né? Jesus tocou na pessoa para curar. É preciso que haja um doente e um atestado médico que você tem aquela doença. E após a cura é preciso outro atestado médico que aquela doença não existe mais. Não é de um médico, é da junta médica. Então isso é cura, milagre. Porque fora disso não existe cura sem milagre. Só para você ter uma ideia, Jesus curou alguém, ele tocou naquela pessoa. Então, se Jesus tocou na pessoa, ele foi bem-aventurado. Existe um outro tipo de cura? Existe. Só que a pessoa não fica curado. É uma ilusão. Como é que nós descobrimos se foi Jesus ou se foi outra coisa? Primeiro que a outra é camuflada, não é cura. O trem camufla por um tempo, depois ela volta tudo de novo, né? A ilusão de alguém diz, você está curado, e grita e berra e diz que está curado, e de repente a pessoa acha que está e não está. Isso é maligno, né? Então, ele não está curado, mas está da doença volta, ele para de tomar os remédios, a doença volta. Agora, quando você recebe o atestado do médico, da junta médica, que você está curado, mesmo assim você ainda fica um tempo, o médico ainda fica um tempo acompanhando para ver se não tem. Aí sim, é uma cura, não é só uma cura, é um milagre. Mas alguém aí não acredita em milagre, acredita se eles fizerem, né? Ele não faz porque ele não tem poder para isso, tá? Então Jesus curou não somente aquele leproso. O que é que mais nós precisamos? De cura. E que curas são essas? Cura do coração, né? Nós precisamos muito, então eu peço encarecidamente, reze junto comigo, reze você por você mesmo, porque nós enchemos nosso coração de lixo, de ódio, de rancor, de ressentimento, de mágoa. Você quer ver uma coisa? Raiva. Raiva é você se punindo por algo que alguém fez e o outro não está sentindo nada, e você está morrendo de raiva. É perigoso até sofrer um infarto. Ou uma coisa que te fez raiva. Então tudo isso precisa de cura. E aí sim, essa cura só vem por meio de Jesus. Veja, agora reze comigo, se você não souber rezar, não tem perigo, que ela vai ficar aí no vídeo, depois você aprende. Jesus, sua vida neste mundo foi uma contínua obra de amor e de perdão. Livrasse do pecado e da angústia que havia caído no poder do maligno. Restitui-lhe a vista o cego, fala os mudos, o paralítico poder de andar. A saúde a quanta te recorre cheio de fé. Ao deixar esse mundo e graça posta a pegar a tua mensagem de esperança, quisesse ainda que existisse para sempre em tua igreja o dom da cura. Olha compassivo para esse enfermo, dizer como se essa outrora seja curado e eles recuperarão a saúde. Sim, Jesus, nós te pedimos confiante, tornar passar pelo meio do teu povo, pelas nossas orações, conceder-lhe a saúde desse enfermo e a todo que sofre seu leito de dor. Consola os que choram por cada discórdia em suas famílias, restitui-lhe a paz e o amor e sintamos todo que o Senhor continua vivo e presente, que escuta suas preces, socorre em suas necessidades. Teu povo te seguirão com amor e alegria. E agora, Senhor, mais do que nunca nós precisamos. Dai também, Senhor, muita força ao Santo Padre Leão XIV, para que ele não esmureça, porque a gente pensa que a expressão é só de fora, não, dentro da igreja também tem pressão, e nós precisamos de rezar por ele. Rezar pelas pessoas que têm me ajudado nesse canal, os que curtem, os que compartilham, os que se inscrevem, os que... tudo que você faz no canal, como eu já falei, você está me ajudando a pregar o Evangelho, e eu tenho que ser grato, porque há um livro na Bíblia que é bem pequenininho, 5 capítulos, que é o de Ruth. Ruth, a grande qualidade de Ruth é a gratidão, né? A gratidão que ela teve pela sogra quando o marido já tinha morrido. Mas mesmo assim, ela foi tão grata a Noêmia que Deus abençoou ela, fez aquele povo aceitar ela, que era moabita, e eles não aceitavam. Fez aquele povo aceitar e deu a descendência de Jesus humanamente. Porque Ruth e Boaz tiveram um filho, e esse filho gerou outro, que é Jessé,
que é o pai de Davi, e é por isso que diz que Jesus humanamente é descendente de Davi. Tanto é que a coroa que ele tem terrestre, que Jesus tem uma coroa terrestre aqui, ela é a coroa dos primeiros 3 reis, Saul, Salomão e Davi, porque depois teve, o pessoal se dividiram, e aí era rei para lá, para um lado e para outro, e houve muita confusão, que tá aí, tudo isso você encontra no livro dos reis, o quê? Reza comigo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, brandando os degradados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando nesse vale largo. E a poça por advogado nosso, esses vossos olhos misericordiosos nos ouvei, e depois destes termos mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ou clemente ou piedosa do sempre de Maria. Rogai por nós, Santo em Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Antes de eu fazer a oração final, eu quero lembrar um pouquinho aqui a vocês que nós olhamos. Eu mesmo aqui, como eu já falei, eu no meu celular eu não vejo nada. Eu só vejo que alguém curtiu, que alguém comentou, mas eu via os comentários, eu via, porque eu estava na página de notificação, mas me tiraram, aí eu não vejo mais, né? Mas para quem vai se inscrever no canal São José MJG, no final pode ter uma palavrinha se inscreva ou um sino, né? Nós vimos, pode ser, eu estou falando que era a palavrinha, mas pode ser um sininho. Se for a palavrinha, você toca nela. A palavrinha se inscreve, você toca nela que você está inscrito. Se for o sininho, você toca, mas toca só uma vez. Quando é a palavrinha que você toca, aparece o sininho, não bate. Quando é o sino, a mesma coisa, você bate nele, aparece a palavrinha. Você já bateu no sino, não precisa bater mais, é só uma vez, senão você se inscreve e se inscreve, né? E talvez o pessoal tá tendo dificuldade para se inscrever por causa disso. Porque eu estou falando em se inscrever, na palavra se inscreva, mas nós estamos olhando, não no meu celular, no outro, está aparecendo o sino. Então, tanto faz, gente, mas se inscreva, porque nós pretendemos gravar, não é para satisfazer meu ego, não é para eu virar artista, é porque eu percebo há muito tempo, trabalhando tantos anos na igreja, a gente percebe que nós estamos frios, nós estamos mornos, e Jesus diz, óis mornos, eu vomito da minha boca. Ou você é frio ou você é quente. Por que ele fala isso? Porque se é frio, ele tem uma esperança, ele vai reanimar. E nós estamos no tempo de revitalização, ainda é Páscoa, até o dia da ascensão do Senhor, né? Ainda falta para os 3 domingos. Então, se você rezar confiante e você está meio desanimado, você pode ser revitalizado, né? Não é ressuscitado, só ressuscita depois de morto. E nos preparando para o Pentecoste, né? Expliquei bem como que é. Para se inscrever, você vai no canal São José MJG, que é o meu nome, Manuel José Gomes, né? E no final pode aparecer a palavrinha se inscreva ou pode aparecer um sino. Toque em qualquer um dos dois que aparecer. Toca só uma vez. Se você tocar duas, você anula. E faça isso porque o canal precisa muito. Agora vamos rezar por nós, por cada um de vocês, pelos doentes, pela família lutada, pelo nosso Santo Padre, já coloquei aqui, pelo nosso Bispo, Dom Eto, pelo nosso pároco, Padre Arilson, pelo nosso diácono Severino. E eu falo aqui da cidade de Angélica, Mato Grosso do Sul. Resido aqui há muitos anos, né? Então, sou sergipano, mas lá só vivi 18 anos, o resto foi tudo aqui. Então eu sou mais sul-mato-grossense do que sergipano. E voltei lá 2 vezes só, mas tá bem diferente, mas vale a pena. O sotaque, eu acho lindo o sotaque, só que eu não sei mais usar aquele sotaque dele. E tem muitas coisas aqui que as palavras são diferentes. Por exemplo, sabugo de milho, não quero nem falar aqui o que é. Então são muito diferentes.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço a paciência de vocês e peço as bênçãos por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Mas vamos fazer mais uma oraçãozinha aqui bem pequena que todo mundo precisa dela. São Miguel Arcanjo, protegei e defendei-me com vosso escudo contra os embustes do demônio. Seja ele dominado por Deus instantaneamente. Peço a vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Peço também o auxílio de São Rafael e de São Gabriel, para que auxilie os nossos anjos da guarda junto a nosso Senhor Jesus Cristo, com a proteção de nossa Mãe Maria Santíssima. No nosso caso aqui, nós temos pedido por duas, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora Aparecida. Agora reze comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cada Ave Maria dessa que você rola, nós falamos rola, né? Que reza, você está salvando uma alma, pode ser a sua. Cada Ave Maria já curou pessoas. Uma Ave Maria já curou pessoas do câncer. Uma só. A amiga num bar, vinha do médico, passou marcaram um encontro no bar. Isso é verídico, eu conheço a história, li a história registrada, e quando é livros católicos tem a aprovação da igreja, a gente conhece. Então é verídico. Uma Ave Maria. A outra pediu, reze por mim que eu venho do médico e ele me falou que eu estou com câncer. Aí ela, não, vamos rezar nós dois juntos, né? Ave Maria. Tinha o atestado médico que estava com câncer. Depois ela falou, já me sinto melhor. Passado uns dias foi no médico, recebeu o atestado que estava curada. Jesus não deixa para amanhã, é agora, é hoje. Por isso que nós temos essa devoção com Maria. Não perca a sua devoção com Nossa Senhora, por causa de quem não tem cabeça, quem não tem juízo. Lembra o último vídeo que eu falei do homem que tem juízo e do homem que não tem juízo? Aquele povo não tem juízo. Como é que alguém pode dizer que eu amo Jesus e despreza Nossa Senhora? Uma pena para eles, porque Nossa Senhora não é salvadora, ela não quis ser, mas ela é nossa intercessora e faz muito bem a tarefa dela. Nós é que não sabemos pedir, ok? Muito obrigado, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe a todos nesse dia de hoje e ainda nessa semana, porque hoje é quinta-feira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. The Bluetooth device is ready to pair. Music play mode. Um barco esquecido na praia já não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram pra não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos do mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido